Olá, vamos à leitura da lição de hoje, domingo 30 de junho, missionário fracassado. Lê Atos capítulo 12, verso 12 e responda, como Marcos é apresentado no livro de Atos. João Marcos, filho de Maria, aquela que acomodava a igreja em sua casa em noite de oração, enquanto Pedro estava preso. É provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreram os eventos registrados em Atos 12, na década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era evidentemente uma abastada, apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. A história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que se seguem e depois a morte de Herodes estão repletos de contraste impressionante entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas a sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Leia Atos 13, 1 a 5 e 13. Como João Marcos se reuniu a Saulo e Barnabé e qual foi o resultado disso? Marcos estava em Antioquia quando decidiu acompanhar Saulo e Barnabé em sua missão. Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13, em que breve relatos faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que sem dúvida eram cheios de perigos e desafios. Ellen White indica que Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privação do caminho. Atos dos Apóstolos, página 108. Em resumo, as coisas simplesmente ficaram bastante difíceis para Marcos e então ele desistiu da missão. Porventura, em algum momento da vida, a gente não se identifica com Marcos, o medo de abrir mão do nosso conforto, da renúncia e das privações e dos desafios da missão? Que Deus nos abençoe e nos proteja. O objetivo deste canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto umas das outras e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Junte-se a nós ao se inscrever neste canal, compartilhando e deixando seu comentário que nos ajuda bastante e sinalizar que gostou. Não esqueça, amanhã tem mais.